Bom dia. Estou em Romanos capítulo 9. Vamos ler Romanos capítulo 9 e capítulo 14. Temos lido no começo das nossas reuniões sempre algum trecho sequencial, e a ideia é lermos rápido mesmo, e para que fique claro para todo mundo que a leitura de toda a Escritura é possível, bem possível. Então, não estranhe se a gente ler um pouco mais rápido do que costumeiramente fazemos. Os irmãos que forem encontrando e quiserem ficar de pé, como costumeiramente fazemos também, estejam à vontade. Os que não quiserem também. Romanos capítulo 9. Veio na NVI. Digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os de minha raça, o povo de Israel. Deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos, bendito para sempre. Amém. Não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel, nem por serem descendentes de Abraão passaram todos a ser filhos de Abraão. Ao contrário, por meio de Isaque a sua descendência será considerada. Em outras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Pois foi assim que a promessa foi feita: no tempo devido virei novamente e Sara terá um filho. E esse não foi o único caso, também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, nosso pai Isaque. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito: amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Então o que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Pois a Escritura diz ao faraó: eu o levantei exatamente com este propósito, mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. Mas algum de vocês dirá: então por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou: por que me fizestes assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso? E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira preparados para a destruição? Quer dizer, se Ele fez isto para tornar conhecidas as grandezas de sua glória, os vasos de sua misericórdia. Ou seja, a nós, a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios, como ele diz em Oséias: chamarei meu povo a quem não é meu povo, e chamarei minha amada a quem não é minha amada. E acontecerá que no mesmo lugar em que se lhes declarou: vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. Isaías exclamou com relação a Israel: embora o número dos israelitas seja como a areia do mar, apenas o remanescente será salvo, pois o Senhor executará na terra a sua sentença rápida e definitivamente, como anteriormente disse Isaías. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendentes, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Que diremos então? Os gentios que não buscavam a justiça a obtiveram, uma justiça que vem da fé, mas Israel, que buscava uma lei que trouxesse justiça, não alcançou? Por que não?
porque não a buscava pela fé, mas como se fosse por obras. Eles tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento, porquanto ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Moisés descreve desta forma a justiça que vem da lei. O homem que fizer estas coisas viverá por meio delas. Mas a justiça que vem da fé diz: não diga em seu coração quem subirá aos céus, isto é, para fazer Cristo descer, ou quem descerá ao abismo, isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração, isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados, como está escrito? Como são belos pés dos que anunciam boas novas. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Mas eu pergunto, eles não a ouviram? Claro que sim. A sua voz ressoou por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Novamente pergunto, será que Israel não entendeu? Em primeiro lugar, Moisés disse: farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo, e eu os provocarei a ira por meio de um povo sem entendimento. E Isaías diz ousadamente: fui achado por aqueles que não me procuravam, revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Mas a respeito de Israel ele diz: o tempo todo estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Deus nosso Pai bendito, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela certeza que temos que ela foi totalmente inspirada pelo Senhor e que ela nos revela o Senhor Jesus e o plano do Senhor em chamar um povo para si, em ter adoradores sinceros. Por isso estamos aqui, para invocar o Senhor, para rendermos louvores ao Senhor, para cantarmos o Teu santo nome, bendizermos ao Senhor. Por isso eu te suplico, perdoa os nossos pecados, os nossos muitos pecados. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, o louvor da Tua igreja aqui no Imperial, mas também o louvor de toda a Tua igreja espalhada ao redor do mundo. Seja conosco nesse momento, consagramos esse momento ao Senhor, consagramos todo o nosso dia ao Senhor, que o nome do Senhor seja adorado e proclamado no dia de hoje. Esse é o desejo do nosso coração. Assim oramos em nome de Cristo e para a Tua glória. Amém. Bom dia, irmãos. Ainda em pé, vamos agradecer ao Senhor em forma de música e de cântico. Vamos agradecer a Deus pelas promessas que Ele fez, né, que está descrito na Bíblia, e nós podemos ter confiança de que toda a promessa será cumprida, né, e é isso que essa música diz: o HCC firme nas promessas. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvor
louvores ao meu Criador. Sempre permaneço pelo seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas que não vão falhar. Venço as tempestades do revolto mar. Todo medo e todo mal vou derrotar. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, Senhor. Sou agradecido pelo seu favor. Pelo seu Espírito sou vencedor. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Estamos na pergunta de número 7 do nosso boletim. Os irmãos pegaram todos? Pergunta de número 7. Eu leio a pergunta, a resposta, e depois eu faço novamente a pergunta, para que fique registrado a resposta também. O que a lei de Deus requer? Obediência pessoal, perfeita e perpétua. E a parte das crianças deveria ser que devemos amar a Deus com todo o nosso coração, alma, mente e forças, e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. O que Deus proíbe nunca deverá ser feito, e o que Deus ordena sempre deverá ser feito. Agora eu leio e os irmãos respondem numa só voz, bem bonito. O que a lei de Deus requer? Temos uma outra pergunta aqui, abaixo da setinha. A igreja é perfeita? E a resposta é um sonoro não, mas colocaram uma resposta mais bonita aqui. A igreja é perfeita? Ela está caminhando para a perfeição. Vamos de novo. A igreja é perfeita? Ótimo. Agora o José vai ensinar para a gente como é que ela vai chegar nessa perfeição aí. Som. Aí. Bom dia a todos. Eu preciso de 3 irmãos ou irmãs que me ajudem a distribuir a folhinha. Por favor, Rafael, Gil aqui. E o terceiro vai distribuir canetas e lápis. Já foi o Antônio lá. Obrigado.
Hoje nós vamos fazer um pequeno teste de utilização do tempo. Então, eu vou até 10h30, depois vamos fazer um pequeno intervalo, então você tem a oportunidade de se levantar, esticar as pernas, ir ao banheiro se quiser, tomar uma água. Eu acho que a Gi está preparando um cafezinho, para aqueles que quiserem tomar um cafezinho. E aí, ao som da música, o pessoal da música vai dando 10 minutos de intervalo, ao som da música você retorne para a segunda parte. Vai ser um intervalo de 10 minutos aí. Tá bom? É um teste. Vamos ver como a gente se sai com isso. Depois vocês podem também dar o feedback aí, se foi bom, se não foi. Tá bom? E aí nós vamos dar a segunda parte da aula depois desse intervalo. Nós, na semana passada, não conseguimos dar sequência na aula, por conta da assembleia que tivemos. Então, trabalhamos só um aspecto a mais do que já tínhamos trabalhado na aula anterior. E hoje tem conteúdo novo. Hoje a gente vai trabalhar um novo princípio sobre o método que Jesus utilizou para fazer discípulos. O método, o plano do mestre de evangelismo. E nós já chegamos no 6º princípio. São 8 ao todo, então nós já estamos encerrando quase a nossa série de aulas. Temos esse domingo, mais 2. Eu não me lembro se a gente vai fazer uma outra aula de reforço, só para que a gente relembre todos os passos. Se não me engano, eu creio que faremos. Mas aí encerramos. Então, estamos já quase já estamos no último terço da série de aulas aí. Quem lembra quais são os primeiros 5 princípios? Nós estamos no 6º hoje. Quais são os primeiros 5 princípios que nós percebemos no método de Jesus de fazer discípulos? Quem lembra qual que é o primeiro? Quem lembra qual que é o primeiro? Qual que é o primeiro? Seleção. E eu estou apontando o dedo de propósito. Quem foi que falou seleção? Foi alguém aqui? Foi aqui? Seleção. Jesus, dentre a multidão, escolheu você não, você sim, vem cá. E aí ele escolheu os 12 e começou a trabalhar com os 12. Então, é necessário escolher. Aí o segundo princípio, qual que era? A associação. E o que é a associação? Estar junto. Né? Ele chamou para perto. Chamou para estar junto. Andar, as pessoas andavam com Jesus e viam ele o tempo todo, agindo, e enfim. Terceiro princípio. Consagração. E o que é a consagração? Estarem dispostos a obedecer a Deus. Né? Não é exigido que o discípulo saiba tudo e acerte em todos os momentos. Mas Jesus requeria que ele estivesse disposto a fazer isso. Então, discípulo é alguém disposto a obedecer a Deus. Quarto princípio. Quem lembra? Transmissão. E Jesus transmitiu o quê aos discípulos? Essa é facinho. O que ele deu aos discípulos? O quê? Eu ouvi um tudo? Ele deu tudo, ele deu de si mesmo. Ele deu o seu tempo, ele deu a sua alegria, a sua paz e deu a sua vida no ápice da entrega. Então Jesus se ofereceu em favor dos outros, e fazer discípulos envolve se oferecer, se desgastar pela vida do próximo. Quinto princípio, foi o da última aula que nós refletimos. Qual é o quinto princípio? Demonstração. E o que é a demonstração? É mostrar como se deve viver. Então, enquanto Jesus estava com os discípulos, ele era uma pregação viva daquilo que ele ensinava. Então, fazer discípulos envolve ser exemplo para o discípulo. E a gente viu que nem sempre a gente acerta. Né? Na verdade,
São raras as vezes em que a gente acerta. Na maior parte das vezes nós pecamos. E mesmo assim nós somos exemplo para as pessoas, não de pecado. Isso é natural que a gente seja exemplo ruim, mas o discípulo ele vai ser um exemplo de como se age quando se peca. O que eu faço quando eu peco? Eu peço perdão, eu busco consertar o que foi feito, restaurar o relacionamento que foi quebrado. E com isso o discípulo aprende, porque o discípulo também é um pecador. E ele precisa aprender a lidar com o pecado dele. Então ser exemplo envolve também ensinar o discípulo a lidar com o seu pecado. A lidar com o pecado. E hoje temos o princípio sexto, que é a delegação. Delegação. Ou o ato de delegar. E a gente vai ver o que Jesus delegou aos discípulos. Antes da gente começar a ver isso, alguém tem algum relato nessas 2 últimas semanas de como foi a sua experiência no discipulado, enquanto você lidava com alguém ou tentava ajudar uma pessoa a seguir a Jesus? Talvez você queira compartilhar uma vitória, um fracasso, uma luta, um motivo de gratidão, enfim. Levanta sua mão que o nosso corredor, Abner, chega aí correndo, com o microfone para você falar. Alguém? Uma experiência de, ou um compartilhar de algo que aconteceu nessas 2 semanas aí. Um de cada vez, levanta a mão para o Abner saber quem é. Teve alguma coisa que aconteceu nessas 2 semanas que contribuiu para o discipulado? Que foi útil? E aí? Vocês estão precisando do café, eu acho, viu? Tata? Quem? Adriana. Você escuta? Bom dia. Eu não tenho vindo e aconteceu uma coisa dessas últimas 2 semanas, vocês estão falando de discipulado e não dá para deixar de falar. Eu passei alguns meses discipulando uma pessoa que faleceu recentemente, faz uma semana. E eu fiquei bastante preocupada quando eu soube do falecimento dela, porque, na verdade, eu me retirei do discipulado dela. Eu não consegui continuar. E essa preocupação foi grande, eu orei muito e tal, mas eu tive a oportunidade de ir até a casa dela e conversar com algumas pessoas de lá. E foi interessante ouvir o quanto, mesmo na minha imperfeição, mesmo na minha dúvida de que teria feito alguma coisa de errada, de me retirar, o quanto não foi assim. Mesmo eu não tendo feito da forma como eu imaginava que deveria ter feito, foi bom para ela. E as pessoas em volta, ao contrário do que eu pensei, não me culpavam por ter me retirado naquele momento. Então é interessante ver que mesmo quando a gente erra, Deus é perfeito. Deus age, independente da gente. Que legal, irmão. Obrigada. Muito jóia. Alguém mais? Quer compartilhar? Essa semana nós tivemos um retiro na segunda-feira. Mini retiro, né? Um dia de passar juntos, um tempo. E eu tive uma experiência de ver algo, de presenciar uma irmã gastando, assim, quase mais do que 1 hora em conversa com outra irmã e exatamente falando sobre Jesus. Então, isso me animou ali de ver o pessoal enquanto jogava bola, estava na piscina, ver gente se preocupando em investir na vida de alguém. Então foi uma experiência gostosa de ver de longe, mas
anima o coração de saber que as pessoas estão entendendo o que é fazer discípulos, né? Mais alguém? Muito bom. Vocês estão tímidos hoje. Vou fazer vocês falarem agora. Ler a Bíblia todo mundo quer ler, né? Então a gente vai ler bastante hoje. Vamos para o nosso princípio. Sexto princípio, delegação. Se você gosta de anotar, nós vamos trabalhar 5 pontos principais aqui. O primeiro ponto é que Jesus preparou os discípulos antes de enviá-los. Jesus preparou os discípulos antes de enviá-los. Vamos abrir em Mateus capítulo 4, versículo 19. Abner, se quiser deixar alguém com o microfone desse lado aqui, e alguém que está aqui também, porque a gente vai ler bastante hoje. Mateus 4,19. Quem pode ler para nós? Por favor. Levanta a mão que o microfone chega aí. Mateus 4,19. O irmão João. Disse-lhe Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Jesus está chamando os primeiros discípulos. Ele está chamando Pedro e seu irmão André. E desde o início Jesus tinha um plano. Qual que era o plano? Ele acabou de dizer aí. Vou fazer desses homens pescadores de homens. Então, antes de começar, Jesus já sabia onde ele queria chegar. E o alvo dele sempre foi fazer isso. Tornar aqueles homens pescadores, não mais de peixes, mas de pessoas. Ganhar pessoas para Cristo. E aquilo estava na mente de Jesus o tempo todo. Um dia, Jesus não estaria mais presente na terra. E os discípulos iriam substituí-lo, o que aconteceu realmente 3 anos depois que Jesus fez essa chamada aqui. E aos poucos Jesus foi colocando esse plano em ação. Então, à medida que o tempo passava, ele ia provocando os discípulos, cutucando os discípulos, experimentando os discípulos para que eles começassem a pescar pessoas, começassem a ganhar pessoas para Deus. Então era um plano, desde o início, que aos poucos foi sendo colocado em prática. E a primeira etapa está em Marcos 3, versículo 15. Quem pode ler para nós? Marcos 3, 15. Marcos 3, 15. Na verdade, 14 e 15. E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandassem pregar, e para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Ok, eles foram enviados a pregar, enviados também a expulsar demônios, certo? Mas antes de serem enviados, o que aconteceu com eles? Antes de Jesus enviá-los, o que aconteceu? Foram chamados para o quê? O que diz o texto? Certo, mas olha o versículo 14. Ele nomeou 12 para que estivessem com ele. A primeira coisa, a primeira parte do plano é: vocês vão estar comigo. Vocês vão me observar. Vocês vão aprender. E depois disso eu vou enviar vocês.
E foi assim que Jesus lidou com os 12. Esse estar com Jesus, aprender de Jesus, aconteceu mais ou menos no primeiro ano de ministério de Jesus. No primeiro ano eles fizeram quase nada. Vez ou outra faziam alguma coisa, vez ou outra batizavam, na verdade todos os discípulos que vinham eram eles quem batizavam, mas era o máximo que eles faziam. O resto era Jesus quem pregava, Jesus quem expulsava demônios, e eles só observavam. Quando nós temos o segundo ano começando, aí nós vamos para o segundo ponto aqui da aula. Então Jesus primeiro preparou os discípulos antes de enviá-los. O segundo tópico aqui da nossa aula é: Jesus convocou os discípulos para a sua primeira missão. Jesus convocou os discípulos para a primeira missão. E essa primeira missão acontece quando Jesus está num terceiro circuito ao redor do Mar da Galileia. Então isso já está entrando no segundo ano de ministério de Jesus. E nessa terceira volta ao redor da Galileia, Jesus faz o seguinte: nós vamos passear por 3 capítulos dos evangelhos que nos narram a mesma ocasião. Mateus capítulo 10, Marcos capítulo 6 e Lucas capítulo 9. Nós vamos ler alguns versículos desses capítulos. Então, Mateus 10, Marcos 6 e Lucas 9 narram para nós a primeira missão dos discípulos no segundo ano de ministério de Jesus. É a primeira vez que eles vão fazer alguma coisa sozinhos, sem Jesus estar presente. Então vale a pena a gente observar como foi esse negócio, como Jesus delegou tarefas para eles. Mateus 10, Marcos 6 e Lucas 9. Eu vou indicando os versículos quando a gente for olhar para cada capítulo, mas é só para que você anote aí. Então eles já tinham visto o suficiente, eles já tinham visto bastante de Jesus em ação. E agora é a hora de Jesus colocá-los em ação. Não sei se você já viu como funciona um filhote de águia. Já ouviu sobre isso? Já viu no Discovery Channel? A águia cria os seus filhotinhos num ninho, talvez um dos maiores picos, mais altos picos que existe. E ali os filhotinhos vão crescendo, ela voa para pegar alimento para eles e traz. Quando a águia olha para eles e percebe que eles já estão num tamanho adequado, isso é por instinto, a águia simplesmente faz assim, lá de cima. E os filhotinhos dela caem. E caem porque ela é maldosa e quer que eles morram? Caem porque eles precisam aprender a voar. E agora eles vão voar por si mesmos, por si só. A águia já fez tudo o que precisava para capacitá-los a isso. E agora o papel deles é voar por conta própria. O que Jesus está fazendo com os discípulos é mais ou menos isso. Os discípulos se ajuntam e ele vai voar, vai andar por conta própria. Vocês já aprenderam, vocês já viram muito. E aqui eu não vou fazer vocês espectadores, eu vou fazer vocês pescadores, vocês vão trabalhar. E só aqui a gente já tem uma lição legal para destacar. Discípulo não é um espectador, discípulo é um trabalhador. Se a vida de alguém que segue a Jesus é resumida em apenas observar, aprender e receber, essa pessoa ainda não amadureceu o suficiente a ponto de alçar voo. Ela tem que entender de que ela foi feita e está sendo treinada para voar, para andar, para trabalhar, para servir, para ser útil na vida das pessoas. A vida cristã não é só receber, mas bem-aventurado é dar do que receber. Se você só recebe, você é bem-aventurado, mas vai ser mais abençoado se ofertar, se entregar. Então, é isso que Jesus está fazendo com os discípulos e a gente já aprende isso, né? Chega uma hora em que Jesus diz, vai. Mas vou como? Eu te ensinei já. A gente vai ver que não é só assim, vai e se não aprender a voar, morra lá embaixo. Às vezes acontece com a águia, né? Não sei como que a águia faz se o filhotinho dela não voa. Mas Jesus não deixa cair. Ele vai até lá embaixo, pega. Mas ele está preparando o discípulo a andar sozinho.
Marcos capítulo 6, versículo 7, é o primeiro versículo que nós vamos ler, é um detalhe interessante dessa primeira missão. Quem pode ler para nós? O Daniel está com o microfone aqui, né, Daniel? Você vai ir até as pessoas aí. Quem pode ler? Marcos 6, 7. Anthony. Percebam um detalhe interessante dessa primeira missão. Ele chamou os 12 discípulos e enviou 2 a 2, dando-lhes autoridade para expulsar espíritos maus. Como eles vão? Em duplas, de 2 em 2. Então são 6 equipes. Ele tinha 12 discípulos, certo? Tadinho de quem ficou com Judas, né? Eles vão de 2 em 2. E para que eles tinham que ir de 2 em 2? A gente consegue imaginar por que eles deveriam ir de 2 em 2? Por quê? Apoio. Se tropeçasse, né? O outro estava ali para ajudar a levantar, enfrentar as dificuldades. Era a primeira missão deles, né? Era a primeira missão sozinhos. Eles não são enviados solitariamente. Jesus manda de 2 em 2. Interessante, né? Muito bom. Então eles estão indo de 2 em 2. Aí nós temos o terceiro tópico da aula. O primeiro foi: Jesus preparou os discípulos antes de enviá-los. O segundo: Jesus convocou os discípulos para a sua primeira missão. Terceiro tópico: Jesus deu aos discípulos instruções sobre essa primeira missão. Deu instruções sobre a primeira missão. São 10 instruções, tá? É uma tentativa de resumir o que Jesus está trazendo para eles, que Jesus já tinha ensinado para eles. Na prática, eles já tinham visto isso em Jesus. Agora ele só condensa isso e oferece para eles como instruções. Mas eles já tinham visto Jesus fazer tudo isso aqui. E a gente lê isso nos evangelhos. Jesus já agia dessa maneira. Ele já era exemplo em tudo isso. Vamos olhar? São 10 instruções sobre essa primeira missão dos discípulos, sobre a delegação de Jesus aos discípulos. A primeira instrução, Jesus oferece para os discípulos o propósito da missão. Propósito. Para que eles iriam? Qual que era a razão? Qual que era o propósito? O que eles deveriam fazer? Nós vamos ver isso em Lucas. Lucas informa para nós o propósito. Lucas capítulo 9. Quem lê para nós versículos 1 e 2? Lucas 9, 1 e 2. A Maiara. O Pedro tinha levantado, né? Pedro, você fica com o próximo aí. Lucas 9, 1 e 2. Reunindo os 12, Jesus lhes deu poder e autoridade sobre todos os demônios e poder para curar doenças. E os enviou a pregar o reino de Deus e a realizar curas. O que eles iriam fazer, tendo essa autoridade de expulsar demônios e curar pessoas? Qual que era o propósito final? Pregar sobre o reino de Deus. Eles iriam anunciar o reino e testemunhar da chegada do reino por meio das curas. Então o poder que eles tinham era um poder delegado, né? Jesus deu esse poder para eles, que seria uma validação, né, de que de fato o reino de Deus chegou. Então Jesus deixou bem claro: o que vocês vão fazer é pregar o reino. É o propósito da missão de vocês, é isso que vocês vão fazer, certo? Jesus deu o propósito da missão. A segunda instrução de Jesus é identificar o público ao qual eles deveriam pregar. A quem eles deveriam pregar o reino? Agora a gente vai olhar a maior parte do tempo em Mateus 10. Tá? Então vamos para Mateus 10. Pedro, leia para nós versículos 5 e 6. Mateus 10, 5 e 6. Jesus indicando o público a quem esses discípulos deveriam ir pregar o reino. Mateus 10, 5 e 6.
Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entreguem em cidade alguma dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Muito bom. Qual é o público nessa primeira missão? Os judeus, as ovelhas perdidas de Israel. Nem samaritano era para ir. Vão aos vilarejos judaicos, certo? E nem nos gentios. O versículo 6 dá a ideia de que um dia eles vão ter que ir lá. Mas ele diz, antes, primeiro aos judeus. Certo? Futuramente a gente sabe que Jesus manda que eles vão até Judéia, Samaria, confins da terra. Mas agora é a primeira missão, vão aos judeus. Talvez se fosse mais fácil ir aos gentios, né? Porque os judeus eram os mais cabeça dura. Mas ele delimita o público. Ele é claro, vão até esses. Terceira instrução de Jesus. Ele dá a razão. A razão é diferente do propósito. O propósito é o que eles deveriam fazer lá. A razão é por que eles deveriam fazer isso. Olha o versículo 7, Mateus 10, 7. Quem pode ler para nós? Alguém que não leu ainda? Levanta a mão rapidinho. Aqui, o Rafael. Mateus 10, 7. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Por que eles deveriam pregar sobre o reino do céu? Porque ele está próximo. Outras versões dizem, o reino do céu chegou, já está aqui. Então é urgente essa mensagem. É urgente. Vocês precisam saber que o reino do céu chegou. E Jesus deixa claro qual que é a razão dessa missão. Quarta instrução. Jesus oferece para os discípulos o meio pelo qual eles vão cumprir essa missão. O meio. Versículo 8. Quem pode ler para nós? Mateus 10, 8. A irmã Ivone. Espera chegar o microfone, irmã. Aí. Cure os enfermos, ressuscite os mortos, purifique os leprosos, expulse os demônios. Vocês receberam de graça, dei também de graça. Qual é o meio pelo qual eles iriam testemunhar o reino do céu? O reino que chegou. É comum a gente ver gente curando enfermo, ressuscitando mortos, purificando leprosos, expulsando demônios. É comum a gente ver? Então, seria uma capacidade especial, específica, sobrenatural, certo? Que iria testemunhar que o reino chegou. Ou seja, o meio seria a autoridade que Jesus está delegando aos discípulos. Eles estão vendo o reino chegar. O meio é a autoridade. Jesus conferiu a autoridade. Vocês vão fazer por meio disso. Sem isso, vocês não conseguem testemunhar. Então, eu vou capacitar vocês a isso. Certo? Quinto princípio, quinta instrução, é a provisão. Jesus diz o que eles deveriam levar ou não, do que eles viveriam durante essa missão. Seria um período, a gente vê, parece que vai ser só 2 dias, né? 2 dias só para chegar no vilarejo. Lá não tinha Uber, mototáxi, né? Era tudo na chinela, caminhando. Então, assim, você pode jogar meses aqui, semanas de viagem. Essa missão ia demorar um tempo, né? E aí Jesus dá a provisão, ele diz o que eles devem levar. Olha os versículos 9 e 10. O irmão João tinha levantado a mão. Irmão João, lê para nós Mateus 10, versículos 9 e 10. Por favor. Não levareis um cinto ouro, nem prata e nem cobre, nem bolsa de viagem, nem 2 túnicas, nem sandália, nem bordão, porque é digno o trabalhador do seu alimento. O que era para levar? Nada. Só a roupa do corpo. Nem dinheiro para comprar comida. Lembra, tudo que Jesus está ensinando, ele já fazia. Jesus andava com uma mochilinha, em que ele colocava ali pão com mortadela, biscoito de polvilho, uma fruta, uma garrafa d'água,
Não. Jesus ia e quando as pessoas o recebiam, ele comia o que as pessoas ofertavam. Ele dependia totalmente de Deus. Houve um momento em que Jesus disse: os pardais têm onde dormir, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, não tem nem onde dormir. Eu nem sei onde vou dormir hoje. Eles já tinham visto isso em Jesus e eles iam fazer a mesma coisa. Vocês vão depender totalmente de Deus por meio da generosidade das pessoas. Se a pessoa te der comida, você come. Se não der, você fica com fome. É isso que Jesus está dizendo para os discípulos. Interessante, né? Vocês vão fazer a mesma coisa que eu? Se eu vivo assim, por que vocês não podem viver assim? Nós temos uma sexta instrução. Jesus oferece um método, e o método de Jesus é fantástico. E aqui é um método para aquele que gosta de plantar igreja. Porque quem gostaria de plantar igreja um dia na vida, tem uma boa dica aqui. Olha como Jesus começa, ou diz para que eles comecem. Versículos 11 a 15, quem pode ler para nós? Mateus 10, 11 e 15. Nós vamos ver o método dessa missão. Quem pode ler? Aqui. Irmão Nascimento. Capítulo 10, versículos 11 a 15. Quando entrarem numa cidade ou povoado, procure alguém que queira recebê-los e fiquem hospedados na casa dessa pessoa até irem embora daquele lugar. Quando entrarem numa casa, digam que a paz esteja nesta casa. Se as pessoas daquela casa receberem vocês bem, que a saudação da paz fique com elas. Mas se não os receberem bem, retirem a saudação. E se alguma casa ou cidade as pessoas não quiserem recebê-los, nem ouvi-los, saiam daquele lugar. E na saída sacudam os pó das suas sandálias como sinal de protesto contra aquela gente. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. No dia do juízo, Deus terá mais pena da cidade de Sodoma e de Gomorra do que daquela cidade. Qual que é o método que Jesus oferece para os discípulos? Vão até lá, construam uma mega igreja, um bom templo, né? Distribuam panfletos na porta da casa das pessoas, saiam com um carro anunciando que vai ter um show, um comício, que a gente vai trazer o cantor popular, e aí depois vai ter uma pregação, escondido assim no fundo, né? Vai ser surpresa e as pessoas vão descobrir que a gente vai falar de... É isso que Jesus está falando? Isso é comum a gente ver hoje em dia, né? Não, Jesus diz, qual que é o método? Vocês vão lá, no vilarejo, e vocês vão procurar o que no vilarejo? A casa de alguém. A casa de alguém estratégico. Se essa pessoa receber vocês, ali vai ser o centro, o polo da missão ali naquele vilarejo. Dali vocês vão partir para as casas dos outros. Então vocês vão, provavelmente eles iriam naquelas pessoas mais influentes, naquelas pessoas que eram os pequenos líderes dos vilarejos. E daqueles grupos, se eles recebessem aquele líder daquele vilarejo, se o líder recebesse eles, desse pousada para eles, ouvisse sobre a mensagem, aquele líder iria ser um canal, aquela casa, aquele polo ia ser um canal para alcançar as outras casas. A impressão de que dá quando a gente olha para esse texto é que os discípulos estão batendo de porta em porta, eles não estão fazendo isso. Jesus diz, vão até uma casa específica ali no vilarejo, se te receber, legal. Se a casa não te receber, aquele lugar não é digno. Por quê? Porque eles foram no líder da comunidade. Então aí vocês sacudam a poeira dos pés e vão embora. Porque o líder representa a comunidade. Então vocês vão em polos, em locais onde você consiga atingir mais pessoas. O apóstolo Paulo parece que entendeu isso, porque onde ele ia plantar a igreja, onde ele pregava o evangelho, eram nos centros, nas cidades que tinham capacidade de depois plantar igrejas em locais mais distantes. Ele sempre ia nos centros, onde havia mais população. Interessante, né? Então eles tinham um método. O método estava aí. Eram pessoas, essas aí, que iriam dar sequência na missão, na hora que os discípulos fossem embora, né? Se os discípulos saíssem, ia chegar uma hora que eles iam sair do vilarejo. Quem que ia dar sequência com aquele trabalho? Seriam essas pessoas que receberam eles em casa. Então eles tinham que ver o potencial da pessoa, deveriam treinar a pessoa, acompanhar a pessoa naquele pequeno período de tempo que teriam ali. Depois nós temos
Algo que raramente as pessoas consideram quando Jesus manda fazer uma missão. Alertas é a sétima instrução de Jesus. Alertas. Jesus dá alguns alertas para os discípulos. Quem pode ler para nós o versículo 16? A irmã Rosa. Agora, quem pode ler versículos 25 a 28? Depois da irmã Rosa. Adriana. E depois 32 e 33. Quem pode ler? 32 e 33. Aqui o Alisson. Então, a Rosa vai ler o versículo 16, a Adriana lê 25 a 28 e o Alisson 32 e 33. Vamos ler. Eu vos envio como ovelha em meio de lobos. Portanto, sede astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. 25 a 28. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamarem Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Versículos 32 e 33, o Alisson. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Muito bom. Quais são os alertas de Jesus aos discípulos? Temor. Que mais? Tomem cuidado com os lobos. Tenham prudência. Tenham amor. É interessante porque os discípulos não deveriam chegar lá inocentes. Todo mundo vai ouvir a gente, né? A gente veio trazer uma mensagem de Deus. Vamos orar de olho fechado. Não, ora com um fechado, o outro aberto. Observando aí, né? Fiquem espertos, porque eles parecem ovelhas, mas são lobos. Haverá rejeição. Pessoas não vão ouvir vocês. E ele já antevê, eu pulei alguns versículos por causa do tempo, mas antevê o dia em que eles serão perseguidos por causa de Jesus. Eles vão levar vocês presos, torturarem vocês. Então Jesus, em momento nenhum, escondeu as dificuldades que os discípulos iriam enfrentar ao cumprir a missão. Haveria sim ouvintes, haveria casas que os receberiam, mas haveria opositores também. E esses opositores fariam mal a eles. E eles deveriam estar dispostos a enfrentar a oposição. A irmã Rosa quer comentar? O microfone está perto aí. Quando fala da simplicidade, sejam simples como as pombas, tem alguma relação com o que eles foram recomendados, que eles não levassem? Nem ouro, nem prata, nem cobre. Tem alguma relação uma coisa com a outra? Me parece que tem uma outra abordagem aqui. Porque a primeira coisa é não levar nada, depender de Deus, é a primeira instrução. Agora, ele não está falando sobre sustento, mas ele está falando sobre a oposição que eles vão enfrentar. Então, não sejam simples no sentido de não tenham muitas riquezas, mas sejam, o versículo 16 ele diz, na minha versão diz, sejam astutos como serpentes. Serpente é sorrateira, ela vem devagarzinho, quando ela vê o inimigo, ela já dá o bote, já se prepara, né? Então sejam assim, não também vão como ovelhas prontas para serem devoradas pelos lobos, estejam espertos, mas ao mesmo tempo sejam simples. A minha versão, a Almeida 21, traz sem malícia, como as pombas, né? Então, me parece que é assim, vocês não vão achando que todo mundo vai receber vocês, sejam espertos como a serpente. Mas ao mesmo tempo não vão tentando bater nas pessoas, né? Vão lá na honestidade, vocês querem ganhá-las para Jesus,
Mas fiquem espertos, porque elas podem enganar vocês. E elas podem querer se aproveitar de vocês. E é interessante, quando a gente começa a pregar de Jesus para as pessoas, muitas pessoas são mal intencionadas. E elas querem se aproveitar da nossa boa vontade. Nós não podemos aceitar tudo, engolir tudo. Temos que ser simples como a pomba, mas espertos como a serpente. A Adriana quer comentar também? Só queria, talvez seja para não revidar, né? É inofensivo, você vai me, mas eu não vou revidar, porque a justiça é de Deus. Então eu entendo que seja mais ou menos isso. Sim, parece que é assim. Fiquem espertos. Se for para fugir de uma situação difícil, vocês têm que antevê-la. Mas se acontecer alguma coisa, não revidem. Né? Porque ele está exatamente dizendo, vão prender vocês, vão torturar vocês. A gente não leu esses versículos, mas ele está falando isso. Muito bom, obrigado, irmã, pela contribuição. Tudo bem? Então, Jesus foi realista. E hoje em dia é difícil as pessoas serem realistas. Se você prega de Jesus para alguém, a pessoa espera ouvir, tudo vai dar certo na sua vida a partir de agora. É mentira. Na maioria das vezes piora, porque agora aqueles que não amam a Deus vão ser contra essa pessoa. As coisas vão começar, parece que, piorar na vida dela. Porque primeiro ela vai ter que lidar contra os próprios pecados, lutar contra os próprios pecados. E segundo, vai ter que lidar com pessoas que não amam a Deus. Ela estava acostumada a ter um tipo de vida pecaminoso e agora vai dizer não para essa coisa. Vai ser difícil. Então Jesus é realista e a gente deveria ser realista com quem nós discipulamos. Essas semanas aí nós tivemos uma conversa, eu, o Zé e o Wilson, com uma pessoa, e dissemos, se você quer Jesus, vai piorar a sua vida. No sentido de relacionamento com Deus vai ser bênção, mas em casa, os conflitos que você tem vão piorar, porque as pessoas não querem que a gente busque a Deus. Né? Jesus era realista, ele alertou os discípulos. Jesus foi claro também, estamos no 7º princípio, 7ª instrução. Vamos fazer assim, vamos fazer a nossa pausa, é 10h30 já. A gente faz a pausa, tem um cafezinho lá na mesa, lá na frente, você tem a oportunidade de levantar. Se não quiser ir, não vai, também pode ficar aí. Mas a gente vai dar esses 10 minutinhos de intervalo, tá bom? Muito bom. Nós vamos trabalhar agora as últimas 3 instruções de Jesus aos 12 discípulos, que agora saem de 2 em 2. Então nós vimos que ele delimitou o propósito, o que eles deveriam fazer. Ele delimitou o público, eles deveriam ir aos judeus. A razão, o reino do céu estava próximo, o propósito era pregar sobre o reino. A provisão era levar nada, depender totalmente de Deus e da generosidade das pessoas. O método era, o meio, em 4º lugar, através da autoridade de Jesus. 5º lugar, não deveriam levar nada como provisão. 6º lugar, o método era concentrar todo o tempo e esforço sobre pessoas interessadas, promissoras, líderes provavelmente das suas comunidades. Mas ele também deu alertas, em 7º lugar, de que pessoas não os receberiam. Ele foi realista. E aí chegamos ao 8º, que são exigências. Olha que interessante. Estamos em Mateus 10, versículos 34 a 38. Mateus 10, 34 a 38. Quem pode ler para nós, por favor? Irmão João. Não pensei que vim trazer paz na terra, não vim trazer paz, mas espada, porque vim causar hostilidade entre o homem e seu pai, entre a filha e mãe, entre a nora e sogra. E assim os inimigos do homem serão os de sua própria família. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim.
E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. A mensagem deles seria tranquila, né? Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. É isso que eles iam pregar? Olha, Deus pode até ter um plano maravilhoso para a sua vida, mas vai exigir muito de você. Jesus deixou bem claro quais eram as exigências para que alguém o seguisse. Ele não engana as pessoas. E ele não engana nem os discípulos, nem os futuros discípulos. A gente às vezes quer enganar as pessoas. A gente quer tentar atraí-las para a igreja, para que por um milagre o Senhor as converta, e aí depois a gente oferece o lado B da vida cristã, que é as dificuldades, as provações, as tentações, as perseguições e as próprias negações que a pessoa terá de ter pessoalmente. Jesus já diz, logo de cara vocês vão dizer isso para as pessoas lá. Recebendo na casa dela é só o primeiro passo. Agora você vai dizer, olha, para seguir Jesus, vai ter que morrer para si mesmo. Ele veio dividir a casa, tá? Como assim? Se a mulher não quiser seguir Jesus e o marido quiser, ele vai seguir. Se os filhos querem e os pais não, os filhos vão. E vão ter um Senhor agora. Esse tipo de divisão, esse tipo de guerra que ele veio trazer, né? Ele não veio colocar pai contra filho. Mas espiritualmente vai ter uma batalha ali, né? Um ama a Deus de todo o coração, o outro não. Então vai ter conflito. As exigências são altas. E ele diz, você tem que morrer para si, tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz. Então, caso as pessoas quisessem seguir a Jesus, elas precisavam estar cientes do quanto aquilo iria custar. E os discípulos não poderiam se esquecer disso. Então, Jesus não enganava ninguém. Os discípulos dele não deveriam enganar ninguém. E nós não devemos enganar ninguém. As exigências para seguir a Jesus não são simples. Custa tudo. Custa tudo. É de graça, mas ao mesmo tempo custa tudo. E fazer discípulos envolve também deixar claro isso. Em nono lugar, a gente ficou até desanimado agora, né? Mas aí que tem o nono, que é encorajamento. Depois de bater, Jesus assopra. Depois de morder, ele assopra. Faz carinho. Olha lá, versículos 40 a 42. Quem pode ler para nós? 40 a 42. A Maiara, lá. Mateus 10, 40 a 42. Quem vos recebe, recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá recompensa de profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá recompensa de justo. E aquele que der até mesmo um copo de água fresca a um destes pequeninos, porque é meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá a sua recompensa. Qual é o encorajamento que Jesus oferece para os discípulos? Vocês vão ser recompensados por isso. O versículo 42 diz isso. Uma dos encorajamentos é recompensa. Haverá recompensa. O que mais você percebe, além da recompensa? Por parte dos discípulos? Sim, eles deveriam servir a todos, se quisessem receber a mensagem, receber o profeta, né? Sim. Tem uma coisa aqui muito interessante, talvez até mais enriquecedora do que a recompensa. A recompensa é uma coisa muito boa. A irmã Rosa quer falar? A recompensa é dada àquele que está indo falar e àquele que serve ao discípulo.
porque reconhece que ele é discípulo do Senhor, ele também terá uma recompensa, Exatamente. né? Tanto o discípulo quanto aquele que será discípulo. Exatamente. Mas perceba o versículo 40. Quem vos recebe, recebe a quem? Recebe a mim. Isso é bênção para quem recebe os discípulos na sua casa, né? Imagina você receber Jesus na sua casa. Se Jesus fosse almoçar na sua casa hoje, como seria o negócio lá? Dá tempo de preparar alguma coisa? Se o pastor não ficar falando até 12:30, dá. A gente receberia Jesus de uma maneira assim, da melhor possível, né? Mas Jesus fala, quando um discípulo meu vai até a sua casa, é a mesma coisa de eu estar lá. Então, para quem receber um discípulo de Jesus, seja em qualquer circunstância, é o mesmo que receber Jesus. Mas perceba também que isso é um encorajamento para quem vai. Porque o discípulo que está indo, quando ele chega, é como se Jesus estivesse chegando. Então ele é comparado ao mestre. Gente, que encorajamento é esse? Onde você está, eu estou. Você me representa lá. Você é o meu representante autorizado. Não da Starnet, não da Vivo, não da Claro, da TIM ou da Oi. Você é o representante autorizado de Cristo. É um privilégio tanto para quem recebe quanto para quem vai. E eu não sei se teria encorajamento maior do que esse. Saber que a gente representa Jesus Cristo. Né? E que quando a gente recebe um discípulo, a gente está recebendo o próprio Jesus Cristo. E aí depois de então assoprar, eu acho que o carinho é maior do que a disciplina, né? Do que o aperto lá, dizendo, olha, vai exigir bastante, mas ao mesmo tempo, olha gente, aquele que quer receber está recebendo Jesus. E aí por fim, o que vocês acham que falta aí? Falta mais alguma coisa? Nessas instruções? O que falta? Falta ir. A ação. Colocar em prática. A 10ª instrução é a ação. Agora vocês vão. A gente vai olhar Lucas capítulo 9, versículo 6, mas deixa o dedo aí em Mateus. Não perde Mateus de vista. Lucas 9, 6. Lucas 9, 6. Quem pode ler para nós? Irmã Ivone. Assim eles saíram e foram pelos povoados, pregando o evangelho e fazendo cura por toda parte. Depois de Jesus dá todas as instruções, o que eles fazem? Eles vão. Eu não sei se você consegue visualizar essa cena. Jesus está diante dos 12. Agora as multidões já não ficam tão perto dele. E ele com os 12 dá as 10 instruções que nós vimos aqui, as 9 pelo menos, né? E aí ele diz, agora é hora de ir. Acabou. E eles vão. E Jesus fica sozinho ali. Imagina, 2 em 2. Quem vai com Pedro? Quem vai com João? E eu não quero saber de Judas. Mas Judas era o cara do dinheiro, né? Ele tinha a bolsa com dinheiro. Então, e com ele também poderia garantir alguma coisinha. Mas não divide com dinheiro. Com quem que vai ficar esse dinheiro? Não sei. Mas estão indo de 2 em 2. E quem que fica ali? Jesus. Sozinho. E aí Jesus, então, vê 2 palmeiras, coloca uma rede, né, como um bom baiano, né, Gil? Põe os pés para cima, pega uma água de coco e fica ali descansando. É isso que ele faz? Volta lá para Mateus. Por isso que eu disse para você, não tira o dedo de Mateus. Capítulo 11, versículo 1. Quem pode ler para nós? 11, 1 de Mateus, o Pedro. Quando acabou de instruir seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galiléia. Depois de dizer tudo aquilo, os 12 vão. O que Jesus faz? Vai também. Vai também. Agora ele vai, só que vai sozinho. Porque os 12 estão em missão. Interessante, né? Então Jesus não só manda que eles façam, mas ele faz o mesmo. Né? Ele não deixa nas mãos deles e descansa. Ele também trabalha. Ele também é exemplo. Então, é a ação. É a 10ª instrução de Jesus. Tudo bem até aqui? Ficou claro? Muito bom. Quarto tópico da aula. Então nós já vimos 3, né? Jesus preparou os discípulos antes de enviá-los.
Jesus convocou os discípulos para a sua primeira missão. Jesus deu instruções a eles sobre essa primeira missão. E o quarto princípio, o quarto tópico da aula é: Jesus deu outras missões aos discípulos. Essa não foi a única missão deles. A partir então dessa primeira, eles já sabem como fazer o negócio. E agora Jesus então dá mais missões para eles. E um exemplo de uma outra missão está em Lucas, capítulo 10, versículo 1. Quem pode ler para nós, por favor? Lucas 10, 1. Levanta aqui, Adriana. Lucas 10, 1. E depois disso designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Muito bom. Então, a partir dessa primeira, tem outras missões. E essa aqui é uma missão bem maior, né? Agora são 70. Algumas versões trazem 72. Pode ser 70 ou 72, dependendo do manuscrito, há variações, mas pelo menos é 70. E eles vão, mas agora você percebe, se você lê a sequência, do versículo 2 até o versículo 16, as instruções são quase as mesmas da primeira missão, só que agora tem uma diferença. A diferença é o que nós lemos no versículo 1 aí, que a Adriana leu. Enviou-os adiante de si, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Então o que Jesus está fazendo? Vão na frente. Agora vocês não vão para um lado, eu vou para o outro. Vocês vão para lá, cada um no vilarejo onde eu vou, e depois eu vou no vilarejo. Vocês vão preparar o terreno para a minha chegada. Interessante, né? Mais uma vez Jesus fica sozinho. Provavelmente os 12 estão aqui dentro desse pacote, mas a gente percebe que Jesus tinha muito mais do que os 12, né? Tinha 12 que ele trabalhava mais, mas tinha mais, tinha pelo menos 70 que cumpriam, estavam capazes de cumprir essa missão, de preparar o caminho, pousada para Jesus, conversar com as pessoas, preparar o caminho para que Jesus chegasse, né? Então Jesus deu outras missões aos discípulos. E aí o último tópico é: após ressuscitar, Jesus repetiu. Uma das coisas que Jesus mais fazia é repetir coisas. Repetir. A gente às vezes cansa de ouvir repetições, né? Mas Jesus fazia isso. Várias vezes ele falava a mesma coisa. O pessoal brinca que o Gideão repete as frases, né, que ele fala, né, Gideão? Fala uma coisa, depois fala a mesma coisa. Isso não é novo, não é só do Gideão. Jesus já fazia isso há muito tempo atrás. Ele repete mais uma vez. Por esses 2 anos, ele vai ensinando eles a pescarem homens. Primeiro ano ele mostra, os segundos 2 anos, os últimos 2 anos, ele coloca eles em prática, eles vão trabalhar. Aí ele morre e ressuscita. Depois que ele ressuscita, sabe o que ele faz? O que você acha que Jesus faz depois que ele ressuscita? Quando vê os discípulos? Faz a mesma coisa. Ele repete tudo aquilo que já tinha dito por 3 anos. Vamos olhar pelo menos há 4 ocasiões em que Jesus vê os discípulos. E nessas 4 ocasiões, ressurreto, perceba o que ele diz, é quase a mesma coisa. A única coisa que muda são os discípulos. Às vezes são 2, 3, às vezes são todos os 12, 11, né, porque Judas já morreu. Às vezes é só um, mas ele está falando a mesma coisa, vocês vão perceber isso. Vamos lá, quem pode ler para nós a primeira ocasião, João 20 e 21? Quem pode ler? Levanta a mão, irmã Rosa. Segundo, quem pode ler João 21, de 15 a 17? Segunda passagem, irmão João. Eu já vou repetir os textos, tá? Então fique tranquilo. Quem pode ler a terceira ocasião, Mateus 28, 16 a 20, irmã Ivone. E a quarta passagem, Lucas 24, de 44 a 49. Quem pode ler isso? O Gil. Então vamos lá. Primeira ocasião em que Jesus repetiu a missão aos discípulos depois de ter ressuscitado foi no domingo de Páscoa, à noite, logo após a sua ressurreição. João 20, 21, irmã Rosa. Então Jesus lhe disse pela segunda vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Olha aí, eu estou enviando vocês, do mesmo jeito que eu vim do céu, vim para aqui para cumprir essa missão, vocês vão fazer a mesma coisa. E é a segunda vez que eu estou dizendo isso, né?
Muito bom. Depois, numa segunda ocasião, Jesus encontra alguns outros discípulos. Agora, esse é num jantar, o outro é num café da manhã, no de jejum. À beira-mar, em Tiberíades. João 21, de 15 a 17. O irmão João. João, leia João, por favor. 21, de 15 a 17. E depois de terem jantado, disse-lhe Jesus, Simão Pedro, Simão, filhos de Jonas, amas mais do que esse? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu amo. Disse-lhes, apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhes outra vez, Simão, filhos de Jonas, amas-me? Disse-lhes, Senhor, tu sabes que eu amo. Disse-lhes, apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez, Simão, filhos de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se, porque tinha dito a terceira vez, amas-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. O que Jesus está dizendo para Pedro aqui, por 3 vezes? Cuida das minhas ovelhas, pastoreia as minhas ovelhas. Todas as minhas ovelhas. Sejam aquelas que já foram, já chegaram. Lá em João 10 ele disse que tinha outras ovelhas, de outros apriscos, que ele ia atrair. Então Pedro vai cuidar das que estão e vai cuidar das que vão chegar ainda. É quase a mesma coisa. Essa é João 21, de 15 a 17. Mateus é agora na terceira ocasião em que a irmã Ivone vai ler para nós. Mateus 28, 16 a 20. É em alguma montanha, na Galileia, Jesus diz para os discípulos irem até lá, eles vão, e ali nós temos a grande comissão, chamada assim, Mateus 28, 16 a 20. Pode ler, irmã. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se dele e disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhe ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. É a mesma coisa. Vão fazer discípulos como eu fiz com vocês. E aí, a quarta ocasião é antes dele voltar ao céu, antes dele subir ao Pai, na ascensão. Lucas 24, quem ficou com esse texto, Gil? Lucas 24, de 44 a 49. Lucas 24, versículos 44 a 49. Pode ler, Gil. E disse-lhes, foi isto que eu lhes falei enquanto estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudesse compreender as Escrituras. Até o 48. E lhes disse, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia. E quem em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados e a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Pode ler o 49 também. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Ok, Jesus está dizendo a mesma coisa. Vocês vão ser minhas testemunhas até os confins da terra. Vocês vão fazer discípulos. É isso que vocês vão fazer, usando a Escritura, e eu vou enviar o Espírito Santo, dessa promessa que ele está se referindo. E a gente sabe que isso acontece no livro de Atos. Então, o que a gente percebe aqui é que em todas essas 4 ocasiões que Jesus revê os discípulos, ou pelo menos alguns deles, ele repete a mesma coisa que ele já tinha dito por 3 anos para eles. Vocês vão pescar homens. Vão fazer discípulos nesse mundo inteiro. Vão fazer aquilo que eu fiz com vocês. E vocês vão levar o Evangelho por todo o mundo. Certo? Jesus repetiu essa missão após ressuscitar. E aí nós temos algumas conclusões.
Daqui a pouco vocês vão fazer uma tarefa aí com quem está na sua fileira ou a sua família aí, tá? A gente vai pensar um pouquinho e vamos conversar um pouquinho. Eu quero sugerir 3 conclusões de tudo isso que a gente viu. A primeira é que o tempo todo Jesus planejou enviar os discípulos. O tempo todo. Não foi assim, Jesus estava trabalhando com os 12 e aí ele descobriu que não ia poder estar, porque tinha dentista marcado no dia que ele tinha marcado de fazer uma visita para a pessoa. E falou, rapaz, não dá para cancelar essa visita naquele vilarejo. Então vamos fazer o seguinte, vão vocês lá porque eu tenho dentista. Então eu não posso estar, vocês vão estar lá. Não foi uma eventualidade, não foi uma coisa assim que surgiu urgentemente, então Jesus falou, não tem como ir, então vou mandar vocês. Não, ele planejou mandar eles. Mesmo na ausência, ele tinha planejado. Ele pensou antes, eu quero enviá-los. Então ele está pensando em como vai fazer isso. Esse plano sempre esteve na mente dele e aos poucos foi sendo colocado em prática. Então o que isso significa para a gente é que fazer discípulos envolve, em primeiro lugar, você planejar alvos para a pessoa. Planejar treiná-la. Planejar que ela assuma aquilo que você faz. Talvez vai demorar tempo, mas você está planejando, você está pensando nisso. E aí não é só planejar também, mas aí em segundo lugar envolve você colocar esse plano em prática aos poucos. A gente vai ver sobre isso na aula que vem, que é supervisão. Jesus não largou os discípulos, a Deus dará, sozinhos no mundo. Ele foi supervisionando eles ao longo do processo. Então ele chegava perto, via como é que eles estavam fazendo, está errado, coloca aqui, faz daquele jeito. Jesus foi acompanhando eles, a gente vai ver isso. É tão importante que a gente vai... é uma aula só sobre isso. Mas é necessário que a gente planeje. Que você olhe para a pessoa e diga, eu queria que essa pessoa, ela tem vontade, sei lá, de tocar um violão, uma bateria, um piano, tem vontade de servir em alguma área, de evangelizar pessoas, e você olha e fala, nossa, mas ela não sabe nada. Então eu planejo. Talvez vai demorar 2 anos para que ela chegue lá. 2 anos para que ela aprenda a fazer discípulos. 2 anos para que ela faça uma visita sozinha, ela não precisa mais de mim para fazer uma visita para um irmão. Então eu planejo isso, mas também não fico sentado com planejamento, eu começo a colocar em prática. Então eu levo ela junto comigo, eu mostro como é que faz, fazemos juntos. Eu já estou adiantando o tema da próxima aula, né? Depois que a gente fez junto, ela aprendeu. Estou junto, mas deixo ela fazer sozinha. E aí depois ela vai e faz sozinha, sem precisar que eu esteja perto. Depois a gente só conversa como foi. Então é necessário que ao fazer discípulos, nós tenhamos isso em mente. Nós temos que planejar onde você quer que o discípulo chegue e trabalhar para que isso aconteça. É necessário delegar. Se você acha que fazer discípulo é você fazer tudo o tempo todo, você não está fazendo discípulo. A gente vai se encontrar. Vai onde? Aonde eu decidi que vai ser. Vamos fazer o quê? O que eu decidi que a gente vai fazer. Quem vai ler a Bíblia? Eu leio. Quem vai orar? Eu oro. Quem vai aplicar? Eu aplico. Quem vai conversar com as pessoas? Eu. E sempre eu nunca estou treinando a pessoa a fazer. Jesus não fez isso. Ele fez isso por 1 ano. Mas depois ele começou a colocar os discípulos no fogo. Vocês vão fazer agora. Fazer discípulos envolve ir delegando e soltando aos poucos, mas tem que ser planejado. Você tem que pensar em fazer isso. Segunda conclusão de tudo isso que a gente vê é que fazer discípulos era a missão principal dos discípulos. Fazer discípulos era a missão principal dos discípulos. Foi para isso que Jesus treinou eles. Para fazer discípulos. Não era para plantar igreja. Não era para abrir junta missionária. Não era para abrir gravadora. Não era para abrir canal no YouTube. Todas essas coisas são boas. E é bom que tenha. Mas não é a função primordial dos discípulos. A função primordial dos discípulos é fazer discípulos. Se essas coisas contribuírem com isso, bênção. Se não, não deveriam estar se engajando com isso. Deveriam estar fazendo discípulos. Os discípulos sabiam disso e Jesus repetia, lembrou eles muito claramente sobre isso. Então, ser discípulo e fazer discípulos não é algo opcional para o cristão. Eu não sei o quanto você tem de bagagem
teológica, de caminhada cristã, de tudo que você ouviu até agora do que é ser um seguidor de Jesus. Dá para ter uma noção. Mas, se você considera que seguir a Jesus é simplesmente ser parte de uma igreja, estar frequente em cultos de domingo e servir em algum tipo de ministério, você compreendeu bem pouco do que é seguir a Jesus. Essas coisas são boas, elas ajudam, mas não é só isso. Ser discípulo é imitar a Jesus em todos os momentos da vida, buscar isso, ser igual a Jesus, mas ao mesmo tempo envolve ajudar outros a fazer o mesmo, ajudar pessoas a seguirem a Jesus. E isso envolve evangelizar pessoas e acompanhar pessoas que são crentes, para que elas se tornem mais parecidas com Jesus. Então essa era a missão principal dos 12 e deveria ser a nossa missão principal. É inseparável de nós o que nós somos e o que nós devemos fazer. Se somos discípulos, devemos fazer discípulos. E essa foi a comissão que Jesus entregou para a igreja. Então tudo aquilo que a gente faz individualmente e coletivamente. O que é individualmente? Eu, com a minha vida, com os meus afazeres, com as minhas tarefas, com o meu trabalho, com a minha família. Individual. Tudo que eu faço individualmente. E o que é o coletivamente? Quando nós nos reunimos, quando nós planejamos atividades, programas, ministérios, cultos, retiros. Tudo aquilo que a gente faz sozinho ou em grupo deveria ter como alvo principal, objetivo final, o discipulado. Cumprir a missão de fazer discípulos. Ah, mas eu não posso me reunir para fazer outra coisa? Pode, não tem problema nenhum. Quer dizer que então eu não posso usar o meu tempo para, sei lá, assistir um jogo de futebol, fazer uma viagem, descansar, ter férias? Pode, não tem problema nenhum. Mas o seu objetivo principal de vida deveria ser isso. É por isso que a exigência é alta para o discípulo. Você vai abandonar tudo e vai me seguir. Você vai me seguir e vai ajudar outros a me seguirem também. Então, todos os programas, todos os ministérios, todos os eventos, todas as reuniões, todas as instituições que nós criamos deveria ter como objetivo principal fazer discípulos. Fazer discípulos. Fazer discípulos é a missão principal dos discípulos. É a hora da gente questionar o que a gente faz como igreja, está contribuindo para isso. O alvo final é esse. O que a gente faz individualmente. A minha vida, ela gira em torno de fazer discípulos. Deveria ser. E é um desafio. A gente tem que trabalhar para que isso aconteça. A última conclusão é que os discípulos nunca deixaram de ser discípulos. Os discípulos nunca deixaram de ser discípulos. Jesus disse num dos versículos que nós lemos, eu acho que nós pulamos ele, mas ele disse, o discípulo não é maior do que o mestre. Eles nunca superaram o mestre. Ou seja, eles sempre continuaram sendo discípulos, servos. Ou seja, eles receberam tarefas, eles seguiram o exemplo de Jesus ao realizar as tarefas, mas mesmo assim eles continuavam aprendendo de Jesus, mesmo quando já executavam tarefas. Ou seja, quando eles não faziam nada, eles só viam, observavam. O primeiro ano foi assim. No segundo e terceiro ano, agora eles não só viam, mas eles faziam também. Aí poderiam dizer, não, mas nós já vimos, já aprendemos, já até fazemos, então beleza. Jesus vai arranjar outros 12 aí, a gente já aprendeu. Agora é tudo mestre, eu sou doutor em discipulado, eu aprendi com Jesus. Eu tenho agora um currículo, eu tenho aqui um diploma que me diz que eu estou pronto. Não foi isso que eles fizeram. Eles cumpriam a tarefa, mas sempre voltavam para Jesus e aprendiam, continuavam aprendendo. Nunca deixaram de ser discípulos. O que isso significa para nós? Que o fato de você já estar servindo, de você já ser discípulo e ter aprendido que você deve fazer discípulos, e já estar fazendo isso, mesmo que do seu jeito, mesmo que aos pouquinhos, mas você se esforça para fazer isso, o fato de já estar fazendo isso, não te isenta de continuar aprendendo. Ninguém ganha diploma da vida cristã, do tipo, eu já servi 40 anos na igreja, então agora eu vou pegar férias vitalícias até de congregar, então vou ficar aí uns 6 meses
Só eu e Jesus em casa, e beleza. Isso não existe. Você vai ter que continuar seguindo a Jesus individualmente e, junto com o povo de Deus, aprendendo como se segue a Jesus. Então, não há formatura para o discípulo até o dia da glorificação. Lá todo mundo vai receber o diploma, que foi o dia que a Adriana citou da recompensa, né? Ali cada um vai receber o seu diploma, a sua recompensa. Mas, até lá, a gente continua sendo acompanhado. Continua sendo discípulo. Então, o processo é assim: ser discípulo, fazer discípulos e sempre ser discípulo. Continua aprendendo, sempre prestando contas, sempre aprendendo de alguém. Então, o que é necessário que haja na nossa vida é mais ou menos isso aqui. Nós temos um mestre, os discípulos tinham Jesus. Eles eram discípulos e eles deveriam fazer discípulos, certo? Onde eles estão? Eles estão na posição de mestres? Ou de gente que está aprendendo? Eles estão aqui. Eles recebem de Jesus e eles fazem discípulos. Onde eu e você deveríamos estar? Aqui, como mestres, aqui como discípulos do mestre que estão aprendendo, ou aqui como pessoas que estão recebendo dos discípulos do mestre sendo evangelizados. Onde nós estamos? Ou deveríamos estar? Aqui são os não evangelizados, ou os que estão começando a vida cristã. Aqui é quem está ensinando, e aqui os discípulos. Onde nós deveríamos estar? Primeiro, segundo ou terceiro? Segundo, aqui no meio. Agora você tem que observar a sua vida. Eu tenho aprendido de alguém? Como os discípulos tinham Jesus ali. Tem alguém que é meu mestre? Ah, Jesus, tá bom, você entendeu. Alguém a quem você presta contas, alguém que te ensina. Alguém que te discipula, que te cobra, que te exorta. Que tem liberdade de fazer isso. Você tem alguém? Deveria ter. Porque senão você está dizendo que você já aprendeu tudo. Você devia ter alguém a quem prestar contas. Ah, mas ninguém me procura. Quem precisa é você. Então vá atrás de alguém. Busque alguém. Ore por isso. Se esforce por isso. E se você está aqui, naturalmente você deveria ter pessoas aqui, a quem você está investindo. Então você deveria ir atrás de alguém e fazer isso. Ah, mas de novo também tem dificuldade. É seu papel, é discípulo. Você tem que estar fazendo isso, tanto recebendo quanto compartilhando. Esse é o processo natural de um discípulo. Amém? É isso aí. A gente vai discutir nos últimos minutos que nos restam. A gente vai até 11h30. Aí, na sua mesa, se você quiser juntar com o familiar, fique à vontade, ou com a pessoa que você tem convivido aí, por causa do distanciamento. Mas fique à vontade para se juntar se quiser. Tem uma tarefinha embaixo da folha aí. Discuta quais das 10 instruções dadas por Jesus seriam as mais importantes, ou qual seria a mais importante a ser realizada. Discuta quais das 10. Se você tem a folhinha do lado de trás da folha, tem as 10 aí, tá? Anotadas. Se você não anotou. Quais dessas 10 são as mais importantes ou é a mais importante? Quais delas? Ou qual delas? Tá? Pensem juntos aí e depois a gente vai conversar sobre isso. Se é que tem uma mais importante, qual seria? Vamos orar, encerrando? Querido Deus, obrigado por essa manhã tão agradável, pela vida desses irmãos, amigos, servos teus que estão dispostos a aprender de Jesus. Ajuda-nos a não só aprender, como nós ouvimos hoje, mas nos ajuda a compartilhar de Jesus. Nós queremos também fazer isso. E nós queremos compartilhar de Jesus, investindo em vidas, mas ao mesmo tempo imitando a Jesus, sendo igual a Jesus. Nos ajuda nessa missão. Perdoa os nossos pecados e nos enche do teu Espírito. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém.